Então, pessoal, não, sem problemas, Edir. Essa disciplina é a disciplina onde eu estou trabalhando, né, nessas disciplinas optativas que eu tenho oferecido nos últimos semestres, eu estou trabalhando o meu projeto de pesquisa, né? Eu tenho um projeto de pesquisa, né? Isso, lembra, Dil? Isso. Eu tenho um projeto de pesquisa que gira em torno desse texto aqui, que eu já, inclusive, disponibilizei lá no Google Classroom. Esse texto é um texto do Agamben, é uma conferência do Agamben, feita em 1900 desculpa, eu não estou compartilhando vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo aqui na tela? Ok. Sim, sim. Então, essa disciplina é uma disciplina onde eu trabalho o meu projeto de pesquisa atual e que é sobre esse texto, né? Ah, É uma conferência que o Agamben fez em 1990, em 25 de maio de 1990, num colóquio em Paris chamado Lacan com os Filósofos, que foi organizado pelo Collège International de Philosophie de Paris. Esse texto é um texto que nunca tinha sido publicado pelo Agamben, é um texto que, vamos dizer, eu é que fui atrás, eu sabia que ele tinha participado desse colóquio, ele tinha feito uma conferência nesse colóquio, e até que, como eu já tinha eu recebi ele aqui no Brasil em 2005, ele fez uma conferência na UF em setembro de 2005. Eu sabia que essa conferência tinha sido feita, mas eu nunca tinha visto o texto publicado. E eu perguntei a ele, e ele disse que ainda era um manuscrito. Enfim, isso é uma história super longa, que eu já contei em vários lugares, e que fez com que finalmente eu conseguisse que ele desse uma versão final, era ainda um manuscrito, né? Eu digitei o texto e eu, em 2018, publiquei aqui no Brasil. Tá? O único lugar onde esse texto foi publicado no mundo é aqui no Brasil. É uma conferência feita em francês e o que eu estou apresentando a vocês é uma tradução, que é uma tradução minha, né? E aí, quando eu consegui de finalmente publicar esse texto, né, foi uma coisa que eu comecei, né, a primeira conversa sobre ele que eu tive com ele foi em 2005, ainda no Rio de Janeiro. Eu tive que ir 3 vezes a Veneza até conseguir finalmente uma versão final do texto, a autorização dele para publicar. O texto foi publicado em 2018, né, então levou bastante tempo, né? E aí, depois que eu publiquei, eu resolvi transformar esse texto no meu projeto de pesquisa. De início, por quê? Porque Agamben e Lacan talvez sejam hoje os dois autores mais importantes para mim, para o meu percurso, para a minha pesquisa, né? São dois autores que eu comecei a estudar mais ou menos ao mesmo tempo, né? E aí encontrar uma conferência do Agamben sobre o Lacan, porque são muito raros, né, raras as referências do Agamben à psicanálise, ao Lacan, e aí quando eu encontrei isso eu quis publicar, né, porque até por interesse próprio, né.
E aí, na verdade, o que me levou a esse texto foi esse paralelo entre o Agamben e a psicanálise, né? Só que depois que eu publiquei o texto, eu comecei a descobrir algumas coisas a respeito desse sintagma, né? Experimentum lingua, né? Então eu fui descobrindo algumas coisas e que foram gerando. Então eu descobri algumas coisas sobre esse sintagma, né? Experimentum linguae, que ele traduz como ele mesmo traduz como desculpe, experiência da língua. Eu descobri que esse sintagma ele é recorrente no Agamben, mas num número muito específico e reduzido de textos que foram escritos e publicados entre 1989 e 1990. Depois ele some. Eu até agora descobri 6 textos só nos quais ele utiliza essa expressão, experimentum língua, e todos esses textos foram escritos nesses 2 anos. Então eu comecei a dar cursos sobre esses textos, sobre esses outros textos, né, além da conferência, e eu comecei a também escrever artigos sobre isso, né? Então, por exemplo, os 4 textos até agora que eu abordei são, além dessa conferência aqui, que é de 1990, né? Já tinha um texto muito famoso dele que tinha esse título, que é esse aqui, que é o prefácio da edição francesa de um livro do Agamben chamado Infância e História, né? Tá lá. Um instante só, pessoal. Então, existe esse prefácio à edição francesa de um livro dele que se chama Infância e História. O livro é de 1978, mas a edição francesa é de 1989. Ele escreve esse prefácio para a edição francesa de Infância e História e ele dá como título Experimentum Lingua, tá? Esse livro é um livro já traduzido há muitos anos aqui no Brasil, né? Saiu pela editora da UFMG. Mas esse texto é um texto já muito conhecido dele. Tem esse título, é um prefácio, tem esse título, Experimento Língua. Como esse livro é um livro mais antigo dele, né, um livro do final da década de 70, 1970, né, mas não existia nenhum outro texto. E aí nas minhas investigações, descobri que existe essa poeta, que é uma poeta austríaca, né, Ingeborg Bachmann, que é uma poeta importante para o Agamben, ele já escreveu mais de um texto sobre ela.
é uma poeta austríaca que tem uma relação com a Itália, porque ela morou em Roma no final da vida e tal. E esse livro dela, Em Cerca de Frasi Vere, é uma tradução, né? E ele teve uma introdução do Agamben. E esse livro é publicado em 1989. Então, passa a ter mais. Nesse texto ele fala muito sobre experimento língua, né? Então, também de 1989, né? E aí depois eu descobri que ele tinha publicado uma resenha, tá vendo? De um livro de um filósofo francês chamado Guy Lardreau, que se chama Fiction philosophique et science fiction. E nesse texto ele também fala de experimento língua, e esse texto ele é de 1989. Não sei se aqui. Não, é. Então tem essa resenha do livro do Guy Lardreau, que também é de 1989. E, por fim, tem a conferência, essa que eu descobri, é, que é que acontece em 1990, né? Existem mais dois outros textos, um que está na Potência do Pensamento, que se chama Pardes, né? Que está num livro que é uma coletânea de ensaios e conferências, que se chama Potência do Pensamento. Esse ensaio, o Pardes, ele é publicado originalmente em 1990, e também tem um capítulo de um livro do Agamben, que é A Comunidade que Vem, que também é um livro de 1990, em que ele se refere a esse conceito, ele usa esse conceito de experimento língua. Então, são, são 6 textos concentrados nesses 2 anos, de 1989 e 1920, onde esse sintagma aparece. E aí eu falei, ué, mas então tem uma coisa aqui, né? E eu decidi investigar isso. E aí eu comecei a escrever coisas sobre isso, e, de certo modo, talvez. Pera lá. Um instante só, pessoal. Então, a primeira vez que eu escrevi, eu ainda não tinha publicado que eu escrevi alguma coisa sobre essa conferência, Experimento Língua, eu ainda não tinha publicado o texto, mas saiu nesse livro aqui,
Neoplatonismo, Mística e Linguagem, foi organizado por dois professores que são colegas, né, do departamento, que são o Marcos Reis e o Celso, e eu publiquei um texto, que eu participei desse colóquio, se chama Mística e Linguagem, em Giorgio Agamben. E nesse texto eu já começo a me referir a essa conferência que ainda não estava publicada na época, né? Tem uma nota de rodapé onde eu falo sobre o colóquio Lacan avec le philosophe e tal, e enfim, eu faço uma referência. Mas depois que comecei a dar os cursos, eu publiquei dois textos. Eu publiquei esse texto na revista Fronteiras, né, que é uma revista do programa de pós-graduação em literatura lá da PUC de São Paulo, que é A Poesia e a Filosofia Face ao Indizível, do Experimento Língua em Giorgio Agamben. E depois, no mesmo ano, tudo foi ano passado, eu escrevi um texto sobre Experimento Língua em Wittgenstein e Agamben, que saiu num livro, numa coletânea que se chama A Gambiarra, escrito sobre a filosofia de Giorgio Agamben, né? Que são os textos reunidos num colóquio que teve na UFRJ que se chamou A Gambiarra, né? Então, eu estou me ocupando com isso, com esse texto já há um tempo, mas eu ainda não eu ainda não concluí, eu não consegui concluir essa pesquisa ainda. Então, o que eu vou fazer hoje é tentar fazer uma espécie de retrospecto do que eu já trabalhei até agora e para dizer para vocês o que eu pretendo trabalhar com vocês nesse semestre agora, tá? É claro que vocês, se vocês quiserem, vocês podem ir reconstituindo esses passos que eu já dei anteriores, lendo esses textos que eu já publiquei, caso vocês tenham interesse, né? Eu posso disponibilizar esses textos lá na página da disciplina no Google Classroom, tá? E também as duas disciplinas que eu dei no semestre passado, os vídeos estão disponíveis, né? Existe um Instagram que é Experimentum Linguae, onde todas as aulas dadas estão disponíveis nesse Instagram, através daquela TV do Instagram, né? E também no YouTube do Laboratório Filosofias do Tempo do Agora, que é um laboratório que eu coordeno junto com a professora Carla Rodrigues, da UFRJ. As aulas também, todas que eu dei nos 2 últimos semestres, também estão disponíveis no YouTube, nesse YouTube, né? Tem uma série lá que são as séries só sobre as aulas sobre o experimento língua, né? Então, se vocês quiserem reconstruir, já tem muito material trabalhado. Em geral, em cada um desses semestres, eu fui muito atrás das referências do Agamben, né? Porque essa questão do experimento língua, ele vai desenvolver essa questão num diálogo com, com alguns pensadores específicos, né? Então,
Nesse texto, por exemplo, que ele escreve como introdução para o livro da Ingeborg Bachmann, os, os, os interlocutores principais ali são o Wittgenstein, desculpe, Professor, sim, esse texto que o senhor falou do Agamben com o Wittgenstein, o senhor pode disponibilizar para a gente também? claro, claro, eu vou colocar todos esses textos lá, tá vendo? Esse aqui, eu vou Isso, colocar isso. ele lá no Google Classroom, tá? Certo, certo. Obrigado. Nada, imagina. Então, assim, no texto, que é a introdução ao livro da Ingeborg Bachmann, é, ai, com 2 anos. Aqui o diálogo, além do diálogo com a própria Ingeborg Bachmann, é um diálogo, sobretudo com Wittgenstein e Heidegger. Então eu tentei, nesse texto que eu escrevi, que é a Poesia, a Filosofia, a Fação Indizível, trabalhar essas duas referências. Mas o caso do Wittgenstein é tão mais complexo que eu resolvi escrever um segundo texto só sobre o Wittgenstein e o Agamben, a respeito do experimento língua, né? No, no semestre que já está, que tem essas aulas, né, num outro semestre que eu dei, esses textos que eu escrevi, eles foram fruto da disciplina que eu tinha dado no segundo semestre de 2019. As duas disciplinas de 2020, né, que estão lá no YouTube e no Instagram, no primeiro semestre eu trabalhei a referência ao Kant e no segundo ao Lacan. Então, esses autores são os autores que o Agamben mobiliza para poder fazer essa discussão sobre o experimento língua, tá? Nesse semestre agora, a gente vai introduzir um outro autor, que é o Aristóteles, né? Nessa conferência, né, no colóquio Lacan com Schloss, nessa conferência chama Experimento em Língua, né, tem que, embora seja uma conferência num colóquio sobre Lacan, e ele fala sobre Lacan no texto, mas ele se utiliza de outras referências. E ele discute muito Kant, essa parte eu já vi num outro semestre, mas tem um momento que ele vai discutir muito com Aristóteles, tanto da metafísica quanto o Aristóteles do De Animo, tá? Tá muito em jogo aí a noção de potência, tá? Então isso vai ser um pouco o que a gente vai trabalhar, né? Nesse semestre agora, e vai ter ainda um pouquinho de Lacan, porque a gente vai, em algum momento, ter que trabalhar a noção de contingência. Como é que o Agamben chega vamos dizer, nessa questão, né? Tem uma outra referência aqui que ela não é muito desenvolvida, né? Ela é meio pontual, mas talvez ela que seja mais decisiva de todas, que é a referência que ele faz a uma carta do Benjamin. Ele se refere, por exemplo, a essa carta no final.
aqui. Então, aqui nesse texto aqui, que é esse prefácio do Infância e História, que também se chama Experimentum Linguae, ele, ele remete a uma passagem de uma carta do Benjamin ao Buber, em que o Benjamin fala de uma puríssima eliminação do indizível na linguagem. Acho que talvez o ponto de partida do Agamben seja, para gerar esse conceito de experimentum linguae, seja a questão do indizível. Isso quer dizer, essa ideia de uma puríssima eliminação do indizível na linguagem, né? O Agamben, ele é um autor, para os que não conhecem, né? Ele é um filósofo que está vivo, né? Que nasce em 1942, né? Em Roma, né? E o início do percurso dele é marcado por dois encontros muito fortes, um com o próprio Heidegger em pessoa, né? Ele participa das duas primeiras edições do Seminário de Tours, né? Que acontece na Provence, na França, a convite de um grande poeta francês, que é o René Char. Ele, muito jovem, 20 e pouquinhos anos, ele participa desse seminário com pouquíssimas pessoas. E, ao mesmo tempo, ele tem um encontro muito forte com a obra do Benjamin, do Walter Benjamin, que já é morto, né? Que o Agamben não poderia ter conhecido, né? E esse encontro é tão forte que o Agamben, no início, ele se torna responsável pela... Ele é o coordenador da edição das obras completas do Benjamin em italiano, né? Ele é, ele é contratado por essa editora, a editora Einaudi, que é uma editora de Torino, e ele, ao organizar a começar a organizar essa edição das obras completas do Benjamin, ele acaba descobrindo, inclusive, textos do Benjamin que estavam inéditos, que ninguém sabia que existiam, textos que ele encontrou na Biblioteca de Paris. E então isso fez com que o nome dele fosse associado muito fortemente ao Benjamin, porque os estudiosos do Benjamin do mundo inteiro ficaram sabendo que um certo George Agamben tinha descoberto textos inéditos do Benjamin na Biblioteca de Paris. Então, ele é um autor que tem essas duas influências muito fortes, e são influências um pouco conflitantes, né? Ele usou a expressão de que o Benjamin foi uma espécie de antídoto para ele em relação ao Heidegger, né? Um antídoto do Heidegger. Mas a relação dele com o Benjamin é de tal tipo que muitas das obras dele têm como ponto de partida, às vezes, uma pequena frase de um texto do Benjamin, uma frase do Benjamin que o Benjamin não desenvolve, não explica muito bem, mas o Agamben vai lá, pega isso e aí constrói várias obras, né? É claro que depois, com o passar do tempo, ele vai absorvendo outras influências, né? Como Foucault vai passar a ser uma grande influência para o Agamben a partir de 1995, quando ele publicou o primeiro volume da tetralogia Homo Sacer, né? Que é a obra-prima dele.
Então, outros autores vão entrando, mas o Heidegger e o Benjamin são autores realmente muito importantes. E aí, essa ideia de, num certo sentido, eu acho que ele quis entender o que seria essa puríssima eliminação do indizível na linguagem, né? Então, é por isso que ele vai levar essa questão para o Wittgenstein e para o Heidegger, porque são dois autores que colocaram muito essa questão do indizível, de um certo limite, né? Então, indizível, inefável, etc., né? Ou seja, essa questão de que existe alguma coisa que a linguagem não pode dizer, né? Um inefável, né? Então, num certo sentido, por exemplo, toda a teoria do Wittgenstein, do Tractatus, né, do primeiro Wittgenstein, né, que é o Wittgenstein mais importante para o Agamben, né? Embora o conceito de forma de vida no Agamben, que é um conceito tardio nobre do Agamben, ele tem uma origem nesse segundo Wittgenstein, né? O conceito de forma de vida é um conceito do segundo Wittgenstein, mas o Agamben tem uma relação muito forte com o primeiro Wittgenstein, com o Wittgenstein do Tractatus, né? Que é uma obra que é publicada pela primeira vez em 1921, né? E, num certo sentido, o que essa obra, a obra do Wittgenstein pretende é estabelecer a questão dos limites da linguagem, os limites, o que é aquilo que é possível de ser dito e o que não é possível de ser dito. E essa obra, ela é uma obra que, não sei se vocês todos já tiveram algum contato com Tractatus do Wittgenstein, ela é uma obra que termina com uma sentença que diz: sobre o que não se pode falar, deve-se calar, né? Eu trabalho muito isso, explico muito isso nesses textos que eu já publiquei sobre o assunto, tá? Então, vocês podem se orientar um pouco por lá, no que diz respeito essa, a essa questão, né? E, por sua vez, o Heidegger também, ele vai escrever uns textos, umas conferências sobre a essência da linguagem, e nessas conferências ele fala dessa ideia de fazer uma experiência com a linguagem, que é de onde o Agamben tira um pouco esse termo, esse sintagma experimentum linguae, né? Só que o Heidegger vai sempre dizer que, na verdade, a gente faz mesmo a experiência da linguagem quando a gente... É sempre uma experiência de silêncio. Então, por exemplo, ele acha que a gente faz uma experiência com a linguagem quando as palavras faltam. E o Agamben, ele acha essa resposta, tanto do Wittgenstein quanto do Heidegger, insuficientes. Ele quer... Então, isso que... Tanto o modo como o Heidegger quanto o Wittgenstein se aproximam dessa questão é isso que se chama uma sigética. Sigética vem do grego sigé, que quer dizer silêncio. Então, uma sigética seria uma teoria que entende essa experiência da linguagem como uma experiência de silêncio, ou seja, como uma experiência de uma certa
impossibilidade de dizer, como uma experiência do indizível, do inefável. E aí isso sempre vai beirar alguma coisa da ordem do místico, né? É por isso que essa parte final do Tractatus do Wittgenstein é considerada a parte mística do Tractatus, não? Então o Agamben ele tem essa insatisfação com essa formulação, sobretudo porque ele seguia por essa afirmação do Benjamin nessa carta que fala de uma puríssima eliminação do indizível da linguagem. Então, o que o Agamben vai propor, né, de modo bem tentando simplificar? Ele vai propor que essas experiências em que a linguagem supostamente encontra um limite, em que ela se encontra frente a uma realidade indizível, né? Para o Agamben, na verdade, o que está acontecendo ali é que a linguagem está fazendo a experiência de si mesma. Então, toda vez que eu creio estar diante de algo que é um indizível, na verdade, sem me dar conta disso, aquilo de que eu estou fazendo a experiência é da própria linguagem, é do próprio fato de ser falante, né? Então, é isso que o Agamben vai chamar de experimentum linguae. Experiência da língua. Então, para ele, ali onde eu não acho nenhuma coisa, né? Ou onde a linguagem não encontra nada, onde ela perde o seu objeto, é ali que ela encontra, na verdade, a si mesma, né? Então, esse tema do experimentum linguae, ele é um tema muito cheio de ressonâncias no Agamben, né? Ou seja, para ele, a pergunta dele com esse sintagma, experimentum linguae, é uma pergunta sobre o que quer dizer o fato de nós sermos falantes, né? O que significa falar? E quando é que a gente pode fazer uma experiência de ser falante, né? Então, ele vai dizer que a gente só faz essa experiência de ser falante exatamente quando a linguagem se torna uma linguagem sem objeto, não? Sem referente, sem referência, onde ela se mostra como ela mesma, não na relação com uma coisa que seria a referência dela, mas como ela se mostra na relação dela com ela mesma. Então, é um pouco esse ponto aí que o Agamben está tentando capturar com esse sintagma experimentum linguae, né? Então, assim, eu vou colocar lá no Google Classroom esses textos, né? Dentre eles, esse aqui, que é ou seja, os textos que eu não vou ler com vocês, né? Mas que vocês podem ler, né? Esse prefácio, que tem esse título Experimentum Linguae, né? Que é o prefácio do Infância e História. Eu vou deixar também o texto, a introdução que ele faz para o livro da Ingeborg Bachmann. Enfim, eu vou deixar esses textos anteriores, né, lá. Mas o texto que a gente vai ler mesmo é esse aqui. É essa conferência. Sendo que a gente já vai começar nela num ponto mais avançado. Por quê? Porque essa conferência ela está dividida em 9 parágrafos, né? Em 9 itens, né? Essa é uma divisão que o próprio Agamben fez. Está vendo? O último é o item 9, né?
Então, no semestre passado, eu li o item 1, o item 2, basicamente o item 1 e o item 2, que são os itens onde ele se refere ao Lacan, e aí a gente foi trabalhar as referências ao Lacan, né? E aí, basicamente, eu trabalhei isso. E aí, com vocês, nesse semestre, eu queria continuar a partir desse ponto. Então, a gente vai esquecer um pouco o Lacan, embora o Lacan fique aparecendo, né? O Lacan fique aparecendo, assim, né? E aí, quando ele aparecer, eu vou fazer referência a isso, né? Mas ele aqui vai trilhar um caminho que vai, a partir desse ponto aqui, desse item 3, ele vai trilhar um caminho que vai levar ele até o Aristóteles. Talvez, para situar minimamente vocês, até porque isso vai voltar aqui nesses termos, o ponto central no que diz respeito do Lacan é uma frase que se encontra num texto dificílimo do Lacan, se é que possível de ser lido, né? Um texto meio ilegível do Lacan, que é o Aturdito, no qual o Agamben extrai uma frase, que é a frase que o Lacan coloca logo no início desse texto, né? Que é essa frase aqui, ó. Que se diga, fique esquecido atrás do que se diz, no que se ouve. Então, digamos que eu diga digamos que eu diga qualquer coisa, digamos que eu diga o homem é um animal mortal. O homem é um ser mortal. O que eu estou dizendo? Aí, isso é o que se diz, né? O que se diz é isso, né? Que o homem é um ser mortal. Mas o fato de que eu esteja dizendo isso, que é diferente do que eu estou dizendo, o fato de que eu esteja dizendo isso fica esquecido. Então, existe uma dimensão aí da linguagem que tem a ver, que é muito importante isso para o Agamben, né? Que tem a ver com o ato de falar, né? Essa dimensão de ato da linguagem, que é exatamente o que traz a dimensão ética da linguagem, ou seja, a linguagem é um ato, falar é um ato. Então, essa dimensão de ato, ela é fundamental, e é por isso que existe uma relação muito forte entre experimentum linguae e ética, né? São duas coisas, por isso que no artigo que eu escrevi sobre o Wittgenstein e o Agamben, né? Se chama Ética, Vida e Experimentum Linguae em Wittgenstein e Agamben, né? Eu tento desenvolver essa dimensão, né? Ou seja, o que é a ética? A ética, ela é uma consequência do fato de que nós falamos. Ou seja, só existe a ética, só existem questões éticas pelo fato de que nós falamos. Né? Ou seja, alguma coisa que é um efeito do fato de nós falarmos. Né? Então, isso é uma coisa que o Agamben vai apontar para isso, embora ele não desenvolva isso muito longamente, mas isso aparece apontado em vários lugares, em vários textos diferentes. Né? Essa ideia de que a ética é alguma coisa que se desenrola, que se desenvolve totalmente nesse campo da fala,
mas da fala enquanto um ato. E é exatamente essa dimensão de ato que o Lacan diz que fica esquecido por trás do que se diz no que se ouve. Né? Então, quando eu ouço o que alguém fala, eu fico muito mais ligado no que ele está falando do que propriamente no fato de que ele tenha falado. Então, é essa dimensão para o Agamben que é a dimensão enigmática e que é a dimensão a ser compreendida. Né? O que é esse fato que está acontecendo, por exemplo, agora aqui, que nós, os seres falantes, passemos a nossa existência falando e ouvindo outras pessoas falarem, né? Que a nossa existência ela se dê o tempo todo no campo da fala. Tá? De tal modo que mesmo a nossa relação com os objetos, com as coisas, só se dá em função da linguagem, né? E para ele isso ainda é mais complicado, porque o conceito, ele nesse livro dele, que é o Infância e História, ele introduz esse conceito de infância exatamente para falar desse fato de que o homem, ao contrário do que dizia Aristóteles, lá no livro 1 da Política, o homem não é um animal naturalmente falante. Né? O Aristóteles acreditava que sim, né? Que o homem fosse um animal naturalmente falante. O Agamben não acha isso. O Agamben acha que a linguagem é alguma coisa que captura o homem, mas de fora. Ou seja, ela é alguma coisa exógena. Né? E aí a questão toda é que, na medida em que esse animal se deixa capturar pela linguagem, isso é uma captura que ela é repetida desde que essa espécie animal começou a falar até hoje, né? Por isso que todos os animais dessa espécie têm que aprender a falar, né? Têm que ser introduzidos nesse campo da linguagem, né? Mas eles têm que ser introduzidos porque eles não nasceram falantes. E é exatamente esse fato de que o homem não nasce um falante que o Agamben vai chamar de infância, né? Infância não como um período da história, da formação, do desenvolvimento humano, mas como essa. Ou seja, a palavra tem que ser entendida no seu sentido etimológico, literal, né? Infância, né? Como infante, né? Como infants, né? Ou seja, que é uma palavra que designa aquele bebê que ainda não fala, que só no máximo produz sons incompreensíveis, né? Então, o Agamben quer entender se é possível fazer uma experiência do fato de que se fala e que experiência seria essa. E aí ele vai chamar essa experiência de experimentum linguae, experiência da língua. Né? Então, o meu projeto de pesquisa, que eu já estou desenvolvendo há vários anos, é tentar entender isso. E aí, para isso, o que eu tenho feito é um pouco percorrer o percurso dele, ir nas referências dele, tentar entender como é que ele lê essas referências, né? E aí, cada semestre, eu estou trabalhando uma dessas referências, né? E esse semestre agora vou continuar um pouco com Lacan, mas a gente vai chegar no Aristóteles, que é um autor que ainda não tinha aparecido, que eu ainda não tinha conseguido trabalhar, mas eu sabia que eu ia ter que trabalhar, porque eu sabia que ele aparece nessa discussão, né, nessa conferência. Tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo, né, de 10 minutos, e aí a gente continua a conversa, e aí, se vocês quiserem me colocar questões sobre todas
esses alunos que estão chegando agora, que nunca tiveram nenhum contato com os meus cursos anteriores, seria interessante se vocês também colocassem perguntas, qualquer tipo de pergunta, né? Qualquer tipo de pedido de esclarecimento. Tá ok? Então vamos fazer um intervalo. Eu vou parar de gravar aqui e a gente continua depois.